Falando francamente, senhoras e senhores, um abraço para você que nos prestigia, um abraço todo especial para o Tony Rico, para o Luiz Ney e para o Dr. Benhur, que nos dão o prazer amável da audiência todos os dias. E você, naturalmente. O futebol apresenta algumas coisas que sempre levam a ter aquela emoção muito grande do futebol. E a emoção do futebol é transformada através de brilhantes equipes, excelentes jogadores e resultado. O mais importante é o resultado. A favor ou contra, sempre ele é lembrado. O Esporte Clube Corinthians Paulista, de tantas glórias, tradições, campeão mundial, bicampeão mundial, enfrentou ontem, lá em Bariri, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que qualquer pessoa apostava tranquilamente, até mesmo os corintianos, que o Palmeiras venceria o jogo. Tal era a campanha que o Palmeiras desenvolve, os seus grandes atletas e, indubitavelmente, também o próprio Corinthians Paulista. Então, por essa razão, o Palmeiras, jogando na sua casa, porque o estádio de Bariri pertence à Leila, presidente do Palmeiras, então é o campo do Palmeiras, o mando era do Palmeiras. E o Palmeiras venceu o jogo por 2-0. Para os palmeirenses, era uma boa vitória, uma vitória alegre que a torcida comemorava. Aí surgiu o primeiro gol do Corinthians, um golaço do Yuri Alberto, e que motivou aí uma emoção maior e uma transferência. Num contra-ataque do Palmeiras, o goleiro Cássio sai do gol e atinge o atacante Rony do Palmeiras e é expulso de campo. Ora, uma equipe já tinha feito as 5 substituições. Ter perdido o seu goleiro àquela altura do campeonato, gente, dava-se a impressão, 2-1 para o Palmeiras, dava-se a impressão de que dificilmente ocorreria o contrário, a vitória, o empate. Mas, independentemente de perder o seu principal jogador, o seu goleiro, o atacante Gustavo Luiz teve que ir para o gol, nunca jogou nessa posição, assustou com o tamanho do gol, e no meio de campo, uma jogada desleal, o Murilo atinge as costas, as costelas do jogador do Corinthians, Yuri Roberto, e esse desmaia dentro do campo. Nesse aspecto aí, teve um ato que foi um ato humano, porque aí houve o corre-corre, o jogador desmaiado, o jogador do Palmeiras encostou, viu que ele já estava super desmaiado, os médicos do Corinthians entraram em campo, e o jogador Marcos Rocha, do Palmeiras, provando que é um ser humano muito grande, gritou para os médicos do Palmeiras, mesmo sem autorização do juiz, para vir socorrer também o atleta do Corinthians. Uma atitude digna de elogios e de respeito à atitude do Marcos Rocha, que antes de ser jogador é humano. Então, viu a situação do seu companheiro, do seu parceiro de profissão, e acabou gritando para os próprios médicos do Palmeiras também virem a socorrer o atleta do Corinthians, tal era a gravidade proporcionada. Mas dizer que ele teve que sair de maca direto para o hospital e ainda hoje deve sair o resultado da situação do Yuri. A verdade é que deve ficar afastado do futebol aí por alguns dias, algum tempo. Mas aí o Corinthians tem uma falta para o Corinthians de longa distância. Ora, gente, faz muito tempo no futebol que não tem gol de falta. Há muito tempo não acontece no futebol gol de falta. Aí o Carlos vai lá, bate no ângulo, empata o jogo. 2-2. Um resultado de um jogo perdido e que se transformou num empate com um sabor estupendo de vitória. Já garantia aos corintianos que festejaram mais do que a própria conquista de uma vitória, o gol de empate. E o próprio treinador do Palmeiras reconheceu que o time do Palmeiras, com aquele empate, foi um empate de derrota para o Palmeiras, já que ganhava o jogo de 2-0. O futebol apresenta coisas maravilhosas, coisas bonitas e coisas excelentes. Então, por essa razão, é que é o esporte das multidões. Os estádios lotados, torcidas organizadas de toda parte, torcedores fanáticos, narradores esportivos, comentaristas esportivos, repórteres de campo, tudo isso aí num entusiasmo muito grande proporciona uma emoção maior para quem acompanha o próprio futebol. E já que estou falando de futebol, faço uma recomendação ao torcedor do Bandeirantes
que proporcione aí, com sua presença no estádio Pedro Marim Berbel, a oportunidade de incentivar mais uma vez o nosso Leão na próxima quarta-feira, às 20 horas, para um grande jogo contra a equipe de Catanduva, que também ocupa uma liderança formidável. É o futebol. E queremos, nessa oportunidade, dar força, e muita força, e levar a nossa solidariedade, o nosso apoio ao grande presidente do Bandeirantes Esporte Clube, que não era do ramo de ser presidente, e acabou sendo presidente do Bandeirantes, o Fabrício Albani, pela luta que ele está travando, pelas dificuldades que estão fazendo pela frente, pelas pedras que está encontrando. Mas eu já dizia na sexta-feira que é muito mais fácil ser prefeito municipal de Birigui do que ser presidente do Bandeirantes, e o próprio Bizi já me diz, é muito mais fácil ser prefeito que ser presidente do Bandeirantes Esporte Clube. Ele, Bizi, que fez um trabalho de carregar o Bandeirantes até entregar para o Fabrício aí, de grande proporcionalidade. Então, quarta-feira, eu parabenizo mais uma vez o Fabrício pela luta, visitando as empresas, visitando os colaboradores, os apoiadores, porque realmente precisa uma folha de pagamento muito alta, uma despesa enorme. E vejam, senhores, esse jogo lá em Araras já deu um prejuízo muito grande para o cofre do Bandeirantes, que está vazio. Então, por essa razão, vamos apoiar o Fabrício, vamos dar apoio ao Fabrício aí, ele que vem carregando toda a luta pela frente, deixou todos os seus afazeres para se dedicar, como o Bizi fazia, única e exclusivamente ao Bandeirantes Esporte Clube, e vamos dar a resposta para ele nesta quarta-feira, comparecendo no estádio Pedro Marim Berbel, incentivando, apoiando, como o Júnior da Birigui Piscina está fazendo, outras empresas estão fazendo, o Carlos Gonçalves de à frente realizando isso. Eu não estou vendo a placa do Guaraná Paulistinha lá, que deve colocar também a sua placa lá e ajudar o Bandeirantes Esporte Clube, com certeza nós conseguiremos sair. Já pensou, gente, subir para 2 ainda esse ano? Seria uma glória, seria uma satisfação, seria uma vontade de ficar falando francamente do Bandeirantes Esporte Clube.